Eu estou trazendo também para vocês a fisiatra Lúcia Helena Graneiro. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. O que vem a ser uma fisiatra? A fisiatria é uma especialidade médica, né? Assim como você tem pediatria, ginecologia, cardiologia, você tem um médico fisiatra ou o médico de reabilitação. Dentro da reabilitação é um termo bastante amplo. Você vai usar diferentes métodos diagnósticos, métodos de recursos terapêuticos, dos quais a fisioterapia, a terapia ocupacional. Certo. Então, a reabilitação é uma área da medicina, se é que a gente pode dividir a medicina em 3 grandes vertentes. Você tem a área preventiva, a área curativa e a área de reabilitação. E o que se entende por função? Função são as habilidades que o ser humano tem, que é a capacidade dele se cuidar, de ele desenvolver as atividades que ele faz, de estudar, de trabalhar, de praticar. Mas às vezes num atividade AVC física se perde muito, né? Perde a fala, perde uma série de... Sem dúvida. E esse é um paciente típico que precisa de reabilitação, de uma e neurológica. isso tem um cunho, tem uma amplitude bastante grande e nós vamos precisar muito de vários recursos, dos quais a fisioterapia é um recurso muito valioso. Certo. Agora, quando perde a fala, perdeu a fala, qual é o caminho que se segue? Olha, como o Dr. Anderson comentou, o importante sempre é o atendimento o mais precoce possível. Uma vez que esse atendimento foi feito e não houve possibilidade de que a lesão fosse evitada ou que a lesão fosse minimizada. Ela já se instalou, digamos, foi uma coisa súbita. Exato, porque as lesões, tem lesões mais graves e menos graves, né? Claro, então tem lesões que, apesar de todo o atendimento, por ser uma lesão numa localização e numa extensão que configuram um quadro grave, né? Apesar de todo o atendimento, o paciente pode evoluir com sequelas importantes, das quais a fala fica prejudicada, que a gente chama de afasia, que é essa perda da fala. Então, é importante que se faça um diagnóstico, uma avaliação, junto. E aí se instituiu a terapia específica o mais precoce possível. A fonoterapia é uma terapia importante nesses casos de perda da linguagem, né, perda da fala verbal, e tem que se fazer toda uma avaliação para que se trace o plano de tratamento e aí fazer o tratamento propriamente dito com fonoterapia ou outras coisas que sejam pertinentes. Dentro do Alzheimer, como que é o comportamento nessa área? O paciente de Alzheimer, ele vai passar por por momentos diferentes da doença. Então, quando a gente faz a avaliação de um paciente com Alzheimer, a gente precisa entender quais são as dificuldades que ele tem, pelas quais ele está passando. Porque cada um com Alzheimer é diferente, né? A doença de Alzheimer para uma pessoa, para outra, é diferente. A patologia é bem diferente. Então, às vezes você necessita que o paciente tenha uma terapia que o ajude a se movimentar melhor e prevenir que ele fique com incapacidade de se... inerte, né? De se locomover. Certo. Você precisa... estimular o cérebro seria sim, também. Um caminho? A estimulação através de atividades dirigidas sempre vai ser desejável. E dentro disso a gente pode pedir auxílio, né? Ou prescrever, na verdade, a gente indica o tratamento, por exemplo, em terapia ocupacional, ou em fonoterapia, ou em neuropsicoterapia, né? Psicologia. Então, a gente tem diferentes recursos para poder oferecer, dependendo da limitação que esse Alzheimer esteja causando para o paciente. Então, em cada fase que você vai acompanhando e revendo esse paciente, você pode estar precisando optar por recursos terapêuticos diferentes. Eu quero uma mensagem aí de estímulo para o pessoal de casa. Olha, eu acredito que
saúde, viver bem é muito individual, mas é claro que tem uma essência que é viver com amor, viver com alegria e procurar realmente seguir as orientações que hoje é tão comum, que a gente precisa se alimentar bem, tentar diagnosticar quais são possíveis alterações que o corpo esteja sofrendo, né? Procurar seguir os tratamentos que são tão necessários e sempre que precisar procurar o médico. Mas eu acredito que o bem-estar, ele passa muito pela pessoa ser grata à vida e ter alegria para viver. À minha direita, eu estou com um grande, querido fisioterapeuta neurológico, Guilherme Herrera. Tudo bem, querido? Tudo bem, Elô, e você? Por que você escolheu essa área? Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, né? E daí, quando eu tinha que decidir o que fazer na faculdade, eu fui pesquisar sobre a fisioterapia, aí eu me apaixonei, me encantei, né? E numa das experiências que eu tive na faculdade no último ano, eu tive o contato com os pacientes neurológicos e daí foi aí que eu me encantei. Eu vi a dificuldade que eles têm após ter um AVC, ter uma lesão medular, um traumatismo craniano, e eu me encantei com a reabilitação, fazer com que ele volte, que ele retorne a fazer aquilo que ele fazia antes da lesão. E como é que é feita essa avaliação fisioterapêutica? Bom, o paciente ele chega para a gente e a gente faz a avaliação de todos os sistemas. O paciente com problema neurológico é um paciente de alta complexidade. Como a gente fala, a faixa etária é uma faixa etária que já vem, que pode estar envolvido alteração cardíaca, alteração respiratória, alteração musculoesquelética. Então a avaliação ela tem que ser uma avaliação ampla também, avaliando todos os sistemas. E daí a gente vai tentar encontrar nesta avaliação todas as dificuldades que o paciente apresenta e mais além das dificuldades, as potencialidades que ele tem. Certo. E a partir daí a gente consegue individualizar o tratamento para aquele indivíduo e escolher quais são as ferramentas, as melhores ferramentas para poder atender aquele indivíduo especificamente. Certo. Então a gente está falando do AVC, mas não tem um tratamento que seja geral para todos os pacientes que tenham AVC. Não é o mesmo tratamento, não há um protocolo fixo. Agora, o que é mais preocupante? O mais preocupante é justamente quando ele perde a capacidade de ser independente, né? E isso acaba trazendo outras complicações associadas, né? Como complicações psicológicas, ele vai tendo, por falta do movimento, ele vai tendo um descondicionamento físico, aí vão aparecendo os encurtamentos, né? As dores e todas as alterações características do indivíduo que se movimenta pouco. Obrigada. E agora, doutor Guilherme Herrera, vamos lá, uma mensagem de estímulo, né, para as pessoas poderem realmente se amar mais. Porque muita gente chega numa certa idade e diz assim, não, já estou velha, daqui a pouco estou morrendo mesmo, por que eu vou me tratar, por que eu vou fazer? Não. Mas gostaria que dissesse para essas pessoas em especial. Eu acho que viver bem é a melhor coisa que tem, né? E se a gente conseguir utilizar todos os recursos que estão disponíveis hoje, para que a gente possa envelhecer bem, para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, para que a gente possa evitar as doenças, né? Tudo isso é importante. Mas aqueles que foram acometidos de algum problema, como por exemplo o Alzheimer ou o AVC, eles precisam fazer regularmente tudo aquilo que foi definido pela equipe médica e pelos terapeutas para que eles possam, então, ter uma qualidade de vida cada vez melhor ou recuperar tudo aquilo que eles perderam, né? Ou conseguir ter uma qualidade de vida melhor, podendo aproveitar as coisas boas da vida.